números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou. Natural de Anápolis, o ex-meio-campista Silvinho nasceu para o futebol nos campos de terra do futebol amador. Brilhou com a camisa do Oeste, clube que jogava próximo à atual Rodoviária, e despertou o interesse de outros clubes. Era um dos 33 torcedores esmeraldinos no início do Goiás Esporte Clube, mas ao defender o Galo Carijó, passou a torcer pelas cores alvinegras do Goiânia Esporte Clube. Silvinho foi muito importante na conquista do título de campeão goiano de 1968, um dos últimos da gloriosa história do Galo, e que quebrava naquele momento um longo jejum de conquistas estaduais. Depois de mais de uma década jogando pelo Goiânia, Silvinho ainda passou pelo Atlético. Outra ligação desta figura importante na história do futebol goiano é que ele é tio do meia Paulo Ramos, joia colorada, falecida em 2009 em decorrência de problemas cardíacos. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, quer saber as histórias de Silvio Silva Ramos. Silvinho, ex-jogador de Goiânia, de Atlético, vestiu as camisas também do Independente, da cidade de Goiás, e do Palmeiras de Blumenau. Por Silvinho, quem é Silvinho? Eu, Silvio Silva Ramos, nascido em Anápolis, e comecei a jogar bola profissionalmente no Goiânia, mas eu saí do Oeste, um time amador que tinha aqui no Ferroviário, e até pouco tempo ainda existia. Lá tinha o time adulto, né, que disputava o Campeonato Goiano de futebol amador, tinha aspirante, naquela época tinha um aspirante, e tinha juvenil também. E eu participava lá com a meninada e jogava, né, 11, 12 anos, jogava até inclusive com os adultos. E o treinador do Oeste, do principal do Oeste, era treinador do juvenil do Goiânia, que é o Diogil Tim, que me levou para lá. Com 11 anos ele me levou para o Goiânia, né? Era aquele negócio de que o juvenil, aquele tempo, era juvenil, então era com 15, 16, 17, 18 anos. Mas eu fui para lá com 11, que
fizeram questão, né, de me inscrever para vincular. Mas, e no Goiânia, realmente, eu comecei com 14 anos. Assinei com 13, mas eu comecei com 14 anos, 14, 15, 16 e daí para frente. E voltando lá em Anápolis, como é que foi a sua vida em Anápolis? Como é que você veio para Goiânia? Como é que sua família veio para Goiânia? Não, Anápolis só o nascimento mesmo. Meu pai é da Rede Ferroviária Federal e veio para esse de Bonfinópolis, Silvânia e parou. Quando eu nasci mesmo, eu fui lá em Anápolis só para registrar, quase, você entendeu? E eu moro em Goiânia desde pequeno. Silvinho, você citou aí o Oeste, né? E haviam vários outros clubes amadores naquele período em Goiânia. Como que era esse futebol amador? Onde que ele era jogado? É verdade que em muitos momentos assim, o futebol amador chegava a chamar mais atenção até do que o campeonato, entre aspas, de profissional? De verdade, porque os campos amadores, você está perguntando os locais, aqui hoje, aonde é o shopping aqui, ali tinha 3 campos. Onde é a rodoviária? Onde é a rodoviária. 3 campos e inclusive quem treinava lá, o time que tinha o maior direito de treinar lá era o Ferroviário. Mas lá servia por 3 campos. O campeonato amador era quase que disputado aqui. Neste campo aí, nos campos, né? E em Goiânia, antigamente, tinha muito campo amador, por exemplo, aqui como é que fala, no setor universitário, perto das faculdades ali, tinha 3 campos também só lá. Então, aqui no Moinho Goiás, e o futebol amador era movimentado nesses campos. E a rivalidade entre os times assim também era parecido com a do profissional, Silvio? Tinha muito. Tinha um campo por exemplo, Oeste, que é o time de minha origem, e eu jogava no juvenil, mas eu acompanhava, tal. Oeste Matingo mesmo, saía tinha o Estrela que treinava ali onde era o aeroporto, que era ali na Praça do Avião ali, ó, na Praça do Avião. Aquele espaço lá era campo de futebol. Era do Estrela, então era uma rivalidade muito grande. Tinha o Moinho Goiás, também uma grande rivalidade, e isso aí o campo enchia. E qual que era o contexto do futebol, tirando um pouquinho do amador para o chamado futebol profissional? Nos volte para este início da sua carreira, como que era o Goiânia? Que lembranças que você tem, Silvinho? Porque hoje muito se fala do Goiânia lá de trás, do início, Goiânia Chapa Branca, não sei o quê, mas como é que era o Goiânia efetivamente quando você começou, Silvinho? Não, o Goiânia, quando, voltando àquela história que saí do Oeste, foi para lá, no estádio, onde é o Estádio Olímpico hoje, lá também tinha 3 campos. Um do lado da 74, campo terra. Outro ali onde é o ginásio Rio Vermelho, na Paranaíba. E outro lá do lado da Avenida Oeste também. E ali onde no centro, tinha 2 ginásios. Tinha um tipo ginásio mal acabado, mas era um campo de futsal, futebol de salão, né? Que naquele tempo depois virou futsal. E tinha um campo, tinha uma quadra muito grande que seria uma quadra que dá society, tipo society. E ali todo mundo de Goiânia que jogava bola e que não jogava frequentava ali. Os times, por exemplo, Goiânia, Vila, Goiás, todo mundo treinava ali. Os 3 campos era um centro esportivo. Silvinho, quando você era menino ali nessa época, você com certeza já acompanhava o futebol. Mesmo antes de você jogar, você acompanhava os jogos, como você disse, os treinamentos. E você já era torcedor do Goiânia ou você tinha simpatia por algum outro clube aqui da cidade? Olha, até gozado eu falar isso, mas aqui no bairro Popular, no Ferroviário,
onde eu nasci assim, como eu fui criado, né? Ali todo mundo torcia pro Goiânia, que a maior torcida aqui era do Goiânia. Tinha um Atlético e Goiânia, mas todo mundo ali torcia pro Goiânia, e eu era um dos poucos que torcia pro Goiás, um dos poucos. Mas depois que eu, né, fui jogar no Goiânia com 13, 14 anos, então a gente naturalmente se faz a virada de... Daquela geração, assim, quem que você acha que era o grande jogador? Desses, assim, dessa época que você torcia pro Goiás, antes de você começar a jogar ali? Não, em termos, pelo que a gente está conversando, você, na época eu posso falar que o Segurado era um dos melhores. Mas não assim, eu estou falando na dimensão até hoje, né? Em direção. Então, mas o próprio Segurado jogava muito bem. Ele jogava bem. E tinha o Nério Galan, que acho que na época os dois que tinha mais nome no time de jogar, e jogavam bem. Então seria dois que eu poderia citar. Eusebi jogava muito bem. Eusebi jogava muito, entendeu? Silvinho, meio-campista, foi campeão goiano com Goiânia em 1968. É o convidado na edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. Daqui a pouco a gente vai querer saber histórias sobre o título de 68, o que você lembra daquele campeonato. Combinado, Silvinho? Super combinado. Silvinho, hoje no Futebol de Goiás, é a torcida alvinegra também sendo lembrada pelo Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius? Que volta já, Rafael. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Sem dúvida, o título de campeão goiano de 1968 foi o mais importante conquistado pelo meia Silvinho com a camisa do Goiânia. Mas este não foi o único. O jogador, com a camisa alvinegra, conquistou a Taça Goiânia de 1968 e também a Copa Brasil Central, uma espécie de torneio do Centro-Oeste, em 1969. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para relembrar e contar as histórias de Silvinho, ex-jogador do Goiânia. E foi campeão goiano em 1968. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa, e aqui com o Silvinho, para esse segundo bloco. Silvinho, você se lembra quando você estreou no Goiânia, no time profissional? Primeiro jogo? Isso. Lembro. Lembra assim contra quem? Você teve nervosismo naquele dia? Como foi seu desempenho? O primeiro jogo foi lá em Catalão, mas jogo amistoso. Goiânia tinha até um time muito bom e tal, e eles resolveram fazer dar chance pro pessoal, uma renovação também, mas dar uma chance pro pessoal e levaram, fizeram um amistoso lá ao fim de ano e acho que levou eu, o Tuíra, o Chico e foi quando eu estreiei. Eu até entrei no lugar do Toró. O Toró era acho que o maior, era o veterano maior do Goiânia. Eu até entrei no lugar dele, mas foi até ele que gritou, não, pode, entendeu? Foi o primeiro jogo que eu joguei no profissional do Goiânia. Ô Silvinho, hoje a gente sente falta da torcida do Goiânia. O Goiânia vai jogar, tem 300, 400, 500 pessoas no máximo em um jogo da divisão de acesso.
E agora há pouco, no bloco anterior, você falava que lá perto da sua casa todo mundo torcia para o Goiânia, menos você. A torcida do Goiânia já foi realmente numerosa, comparecia ao estádio? Como é que era? Foi. O Goiânia é o time que tinha a maior torcida aqui, mais gente. E, inclusive, acho que segundo, depois do Goiânia era o Atlético. O Goiás era 33. E o Vila foi de uma hora para outra, assim, foi tipo uma revolução. Foi quando eles fizeram um time bom e foram, né, tricampeões. E a Vila Nova todinha vestiu a camisa do Vila. Mas era Goiânia mesmo. Goiânia era... E tinha lá no Estádio Olímpico, o Galinheiro, aquele negócio todo, o Goiânia enchia aquele campo lá. E mesmo, até, eu estou falando anterior, mas no tempo da gente mesmo, que a gente jogava, que o Estádio Olímpico não era um estádio grande, mas ele enchia. Silvinho, e quando você chegou ao Goiânia assim, ao profissional, um momento assim até diferente da história do Goiânia, porque o Goiânia era acostumado a ganhar, muito mais ganhar do que perder, né? E aí o Goiânia ficou ali aqueles 7 anos sem conquistar um campeonato goiano, 8 anos, né, entre 1960 e 1968. Como que foi aquele período no Goiânia? Vocês tinham uma cobrança muito grande em cima de vocês, jogadores, assim, para voltar, para ganhar o primeiro título profissional? Como que foi? Não, essa fase, né? Essa fase nossa, porque naquele tempo vocês podem olhar um pouquinho, o Goiânia teve um predomínio, mas no tempo nosso já não tinha divisão. Por exemplo, o Anápolis foi campeão em 65, o Goiás em 66, o Craque em 67, o Goiânia, né, 68. Era mais dividido o negócio. Então, esse 68 foi interessante, porque o Goiânia tinha uma base boa, e eu estou falando isso, né, nem no sentido de, por exemplo, eu disputei o campeonato, quando eu vim para o Goiânia, disputei 4 campeonatos de categoria de base, a gente foi campeão dos 4, tinha um predomínio mesmo, e então resolveram dar a chance para a gente, para esse time. Então em 67, já foi, essa base que jogou quase que todo mundo, em 67 já. E em 68, aqueles veteranos, o time de veteranos já foi saindo todo mundo. E realmente, esse ano que foi campeão, quando do início do ano, para disputar esse campeonato, o Goiânia achava ainda que não estava no ponto. Você entendeu? E era para amadurecer, para no terceiro ano ele tentar o título. Mas pelo conjunto que a gente tinha de baixo, o time fez um excelente campeonato e até surpreendeu, entendeu? Ficou pouca gente de veterano no time. Silvinho, agora há pouco você, enquanto falava sobre o time, e eu te perguntava sobre esse time do Goiânia que foi campeão em 1968, você está com a foto aqui na sua frente. Aliás, essa foto estará também no nosso perfil, na nossa comunidade no Facebook. E aí você apontou aqui algumas figuras como os jogadores experientes. Quem eram as referências desse time do Goiânia de 68? Sorriso era um goleiro que tinha sido campeão em 66 pelo Anápolis e foi pro Formiga, inclusive parece que quando o Formiga foi vice-campeão do Campeonato Mineiro, aí o Goiânia em 68 contratou o Sorriso. Em 68 o Goiânia, Gozado tinha dinheiro, contratou uma contratação até alta, trouxe o Sorriso, que era a nossa bandeira lá atrás. E o Laílson já é cria do Goiânia há muito tempo, e o Danilo, até o Danilo jogou no Goiás, jogou no Vila e jogou no Goiânia, mas o primeiro time que ele jogou aqui em Goiás foi o Goiânia, certo? Então eram os 3 experientes do time. O restante era tudo novo. Tinha o Índio aqui, faltou dos titulares, faltou o Tuíra aí, que também, mas alguns que não estão aqui, que não jogavam, mesmo o banco era composto da meninada também. Silvinho, você jogou numa época onde basicamente o esquema era o 4-2-4, né? Vamos dizer, era uma linha de 4 atrás, uma linha de 4 na frente.
e 2 jogadores no meio. Hoje a gente vê esse meio campo assim com 4, com 5, tem treinadores que usam 6 jogadores no meio campo. Como que funcionava normalmente, taticamente? Os atacantes, eles não tinham muito hábito de ajudar na marcação, né? Como que funcionava essa questão, especialmente do meio campo de vocês ali? Como que era o jogo taticamente nessa época que você jogava? É até interessante falar isso, porque a gente, né, todos nós acompanhamos futebol, desde quando veio de baixo, Silvinho, Chico e tal, na base ali, a gente... Mas nesse time aqui, por exemplo, o Danilo não era ponteiro direito. O Danilo ajudava a gente pra caramba, ele tava ali. Esse time que foi campeão, se eu te falar sem medo de errar, fazia um 4-4-2. O Tuíra, por exemplo, jogava aqui na meia, que não tá aqui nessa foto. O Tuíra ajudava a gente pra caramba. Ele jogava no meio de campo. E me lembro até que quando o Tuíra saiu do Goiânia para o Goiás, o Goiânia contratou o Lucim, que fazia, então, nunca jogava só 2, não. Estou falando que a minha fase toda no Goiânia nunca foi negócio de jogar 2, não. De 3 a 4. Com o Danilo, Danilo era um ponta de... Então, assim, as escalações apresentavam 4-2-4, mas na base seria um 4-4-2, vamos dizer assim. Te falo sem medo de errar, entendeu? O Goiânia nunca, só 2, não. Nesse time aqui mesmo, o Danilo jogava às vezes para trás da gente. Ele tinha movimentava muito no campo, ajudava a gente no meio. Silvinho, essa década de 60 do futebol goiano, ela marca a transição do amadorismo para o profissionalismo. Isso. E como é que foi essa transição? Você viveu isso de perto? O que realmente mudou? O que de repente no amador acontecia que no profissionalismo passava a não existir? Como é que foi esse período? Olha, Goiânia, por exemplo, eu já te falei aqui anteriormente que era o time Chapa Branca, que o pessoal que jogava lá, um pouquinho anterior, entendeu? A chegada nossa lá, a gente era juvenil nesse tempo, mas via isso. Ele já era ele adotava um profissional marrom, mas o pessoal já recebia dinheiro também. Quando eu estou falando negócio de Telegoiás, o pessoal já recebia. O que é profissionalismo marrom? Profissionalismo marrom é o mesmo amadorismo marrom, você entendeu? O profissionalismo é isso que eu estou falando em termos de metade, entendeu? Metade. O Goiânia era praticava um profissionalismo marrom, já anterior até vinha aquele profissionalismo oficial, você entendeu? Então não teve essa mudança assim brusca não, de falar hoje não recebe, amanhã vai receber. É isso que eu estou te falando. O Goiânia já recebia, eu sei que o Goiás também, os jogadores já recebiam, correto? Então foi legalizar em termos de federação, disso foi mais essa legalização, porque não que passou a pagar mais de um dia para o outro, mas ficou um na mesma com mais compromisso um pouco, certo? Aquele compromisso de não pagou, fica livre, mais ou menos isso. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai querer entender um pouquinho mais do contexto dessa década de 1960, você foi campeão goiano em 1968. Com o Goiânia a gente quer entrar e mergulhar nesse campeonato. Goiânia que foi bem no primeiro turno e não tão bem no retorno, teve dificuldades. Daqui a pouco a gente vai querer saber sobre o título de 68, Silvinho. Isso mesmo. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. Voltamos na sequência com muito mais. Biografia. Os personagens da nossa história. Francisco Talvani Frazão foi um dos grandes parceiros de Silvinho no meio-campo do Goiânia Esporte Clube, na conquista do título de campeão goiano em 1968. Chico Frazão e Silvinho vieram do futebol amador e ganharam oportunidade na equipe alvinegra. Chico
foi obrigado a encerrar a carreira em 1973, após romper os ligamentos do joelho direito, em amistoso na cidade de Campo Grande, atuando pelo Dom Pedro do Distrito Federal. Como a medicina não era tão avançada, teve que pendurar as chuteiras aos 28 anos. Depois do precoce fim da carreira, Chico Frazão se formou em Educação Física e Direito, trabalhou na Agência Goiana de Esporte e Lazer e foi presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional, AGAP, em 2004. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para relembrar as histórias de Silvinho. Vamos agora ao ano de 1968. Silvinho, como é que era a relação, até para a gente ir entendendo a montagem do time, que foi mantida a base de 67 para 68. Como é que era a relação de vocês com o Sérgio Guimarães, o presidente do Goiânia na época? Não, a relação com o Dr. Sérgio foi boa. Porque o Goiânia, em 67, fez essa base, até com estrutura financeira, que chegou um pessoal, pôs dinheiro no Goiânia, mas depois saiu. E no começo de 68, o Goiânia tinha essa base de jogadores, mas de diretoria não estava no zero. O Sérgio tocava sozinho. Aí ele entrou e tocou quase que sozinho. Ele teve alguns pares, mas ele foi muito importante nisso aí. Que passagem que você tem, que história, que fato que você lembra assim do Sérgio Dias Guimarães? Do Sérgio? Não, ele não tem alguma coisa muito especial, não, mas ele tinha, inclusive foi um negócio muito importante, que poderia até ser muito mais se fosse melhor aproveitado. Foi na gestão dele que o Goiânia adquiriu a Vila Olímpica, sabia, né? Lógico, vocês sabiam. Mas o Goiânia tinha o estádio do Goiânia, até a gente treinava lá, aqui no Universitário, perto do campo do Vila, naqueles moldes ali. E na época foi trocado pela Vila Olímpica e inclusive o Goiânia, eu sei que recebeu dinheiro, né? E recebeu dinheiro de volta. E só que a Vila Olímpica não foi tocada para frente. Não foi tocada para frente. Como quando aconteceu isso, falou, poxa, o Goiânia vai ter um centro de treinamento, vai ter... E hoje você vai na Vila Olímpica, tá pior do que no meu tempo, há 30, 40 anos atrás, de quando foi adquirido. Sabia disso? Até pra gente contextualizar como era, onde era, levando para hoje, vamos atualizar nosso ouvinte aqui. Aonde que era esse estádio que o Goiânia tinha ali no setor universitário? No setor universitário, onde que vocês treinavam ali? Olha, era... tem o campo do Vila, né? O referência nosso aqui do Vila. Acho que a 500 metros na frente, para cima daqui, né? Pro lado pro lado do Serra Dourada. Uns 500 metros. Já tinha uma estrutura lá? Tinha um campo, alguma coisa cercado? Não, o ano que nós fomos campeões, nós treinamos lá. A gente treinava lá. Tinha um campo, tinha espaço para fazer 1, 2, 3 campos. E tinha um campo gramado, telado, todo com alambrado, tinha vestiários. Entendeu? O ano que nós fomos campeão, nós treinamos lá. E agora entrando assim, naquele título, né, do Goiânia, que o Goiânia fez um turno muito bom, que ele conseguiu abrir uma vantagem. Lembrando que esse mesmo time do Goiânia havia sido campeão da Copa Anhanguera de 1967, né, que foi praticamente a mesma base ali. Eu queria, assim, Silvinho, você pudesse voltar, porque assim,
nós que estamos te entrevistando não vimos esses jogadores jogar, e às vezes muitos torcedores do Goiânia e dos outros clubes aqui de Goiás que acompanham o futebol de Goiás, suas histórias, também não viu. A gente queria saber assim, as características de algum jogador, desses jogadores, né, que compunham aquela equipe. Por exemplo, o Sorriso, que característica de jogador que ele era, assim, tanto em campo como fora? Ele era mais um líder, era um jogador, era um goleiro seguro que dava confiança para vocês? Como que era, Silvinho? Não, o Sorriso, sem dúvida, ele inclusive, igual eu falei anteriormente, ele já tinha sido campeão pelo Anápolis, disputou o Campeonato Mineiro, foi vice-campeão mineiro pelo Formiga. Então ele foi aquele jogador que o Goiânia comprou para dar segurança, e ele superou a gente nisso aí, superou tranquilamente, né? Nos deixou tranquilo. E o importante nisso, por exemplo, você ia fazer uma seleção goiana e tal, era o Sorriso. Então era... Ele tinha jogar com goleiro bom é bom, nossa, né? Muita elasticidade, segurança, e jogava bonito, sabe? O Sorriso era aquele que jogava bonito, muito seguro. E quem que eram os zagueiros deste time, Silvinho? Assim, os zagueiros, a dupla principal titular deste time? No primeiro momento, a zaga jogou o Paulo, né? E o Lincoln Paranhos. O Lincoln Paranhos é um rapaz lá de Catalão. E era o Lincoln Paranhos, de Gesmar e Alexandre revezavam ali. Aqui na lateral esquerda tinha o Carlos Cunha e o Osmar, você entendeu? Que revezavam também. Aí no início do segundo turno nós perdemos o Lincoln. Ele foi até negócio de estudo, ele passou no vestibular de engenharia e tal, e não deu para ele acompanhar. Aí ele teve que parar e, né, seguir a vida dele. E aí o meio campo era você e o Chico Frazão. Nessa época vocês já jogavam junto há quanto tempo, Silvinho? A gente, desde juvenil, né? Tinha vez que o Oeste aqui era o celeiro do Goiânia, não foi só eu não, foi muita gente. E ele às vezes jogava lá com a gente, você entendeu? A gente chamava tal, e eu jogava direto, mas ele desde aqui do Oeste também, ele fez, de vez em quando ele jogava. E a gente tinha um time de pelada também que a gente já jogava. A gente, naqueles momentos não era só juvenil do Goiânia, não. A gente viajava, a gente fazia jogo de pelada por aí, que a gente tinha um time, chamava Juventus Neto até. Então, e aquelas peladas lá na quadra também, a gente fazia direto. Já tinha um conjunto disso aí. Como vocês jogavam ali no mesmo setor, a gente pode dizer que o Chico Frazão, assim, ao longo da história, foi o maior parceiro de bola que você teve? Ah, não, sem dúvida. E tem alguma história? Tem algum fato, uma jogada, uma partida entre vocês dois, assim, para relembrar essa parceria? O Chico, não sei se vocês já conversaram com ele, tá? O Chico é conservador. Até hoje você morre de rir bater um papo com ele, né? Até nipelado, ele é conservador pra caramba. Então, conversava demais no campo. Uma das coisas que eu não esqueço, em 68, nós fizemos um jogo contra o Botafogo, que o Botafogo estava com 38 partidas invictas naquele tempo. Até o Gerson não veio, não. Era Ney Conceição, o Afonsinho, o Carlos Alberto era o médio volante. Não sei se você já... Carlos Alberto, até fui treinador do Botafogo, tem 2 anos atrás. E até em termos de jogo, só para relembrar, a gente estava ganhando até 37 minutos do segundo tempo, a gente estava acabando com a invencibilidade do Botafogo. Aí eles fizeram 2 gols, um aos 40, que foi o Paulo César Caju, e acho que uns 42 que foi o Roberto. O time do Botafogo era timaço. Então, eu me lembro que o Carlos Alberto, médio volante, e teve aquela discussão, o Chico discutia muito, né? Discutia, você, pô... Aí o Carlos Alberto falou, pô, Chico não, ele falou, pô, você joga aqui em Goiás, rapaz. Aí você tá na roda aí e tal. Ele pegou e falou assim, não, eu sou seleção brasileira, eu não esqueço disso. O Chico falou, não, você não é seleção brasileira, não. Eu vi jogando lá, foi o Gerson, foi o Rivelino, foi o Tostão, você não jogou não. E ele era o único que não tinha jogado na excursão. Você não jogou não, você foi convocado na última hora que o Piazza quebrou a perna, né? Você não jogou não, você não é o Gerson, nem o Rivelino, eles eu vi jogando, você não. O Chico é uma parada, o Chico dá para escrever um livro.
Aí acabou o jogo, até nós saímos lá, e o Carlos Alberto ainda chamou a gente, os goianos, vem cá, tal, e nós ficamos batendo papo lá. Então, essa é uma história do Chico. Aí você já disse há pouco, né, daí da característica do Danilo, que era um jogador que corria muito ali o meio campo, e o outro você citou que ajudava muito o meio campo, era o Tuíra. O Tuíra no Goiás, ele tinha a fama de provocador, né? Antes de clássico contra o Vila, ele provocava muito. No Goiânia, ele já tinha essa característica, ele já era jogador que pegava no pé dos rivais, ou por ele ser mais jovem, ele era um pouco mais contido. Não, o Tuíra, ele sempre foi assim. Ele sempre... tinha até um negócio, a gente sempre até conversa isso, quando encontra até com o pessoal do Goiás. A gente jogava muito contra o Goiás ali, né? E o Goiás teve vez de concentrar para jogar com a gente no Juvenil, Júnior. E eu me lembro que ali era assim, no bairro Popular. Eu subia, passava na casa do Paulo, que morava ali na 65, depois do Tuíra, do Chico, e a gente ia embora. Passava lá na 57, era assim, era caminho, né? E nós fomos mais cedo um dia e o Goiás chegou da concentração. E for descendo do ônibus, o pessoal do Goiás, o Juvenil para jogar contra a gente, o Tuíra ficava, né, rapaz, vocês se concentraram, tá gastando dinheiro à toa, pô, vocês vão perder para nós, tal. Então, esse dia eu tava com o Rinaldo, até a gente tava lembrando isso. Gastando dinheiro à toa, vocês vão perder, não precisa... Então, ele já era assim naquele tempo. O Tuíra era assim, sempre foi, então nunca fugiu, né? E o Ney Fernandes? Como é que era o Ney? Como é que era a relação dele com vocês? Não, a relação boa. A gente tinha aquela parte do respeito. Teve não vou dizer em termos de conversa, mas de acontecimento. Acabou o Campeonato Goiano, ele estava em litígio com o Goiânia, litígio e para renovar também o contrato, e entrou no litígio, assim. Inclusive foi nesse jogo aqui, dessa fotografia, ele deixou o time, e não tinha ainda o contrato dele acabado, mas ele terminaria nessa semana aqui subsequente, e ele nos deixou na mão, nesse aqui ele nos deixou na mão, sabe? Então, o que aconteceu? Quem foi o treinador dele, nesse dia aqui, foi o Aladim José de Lima, desse jogo que eu estou te falando, importante, o Aladim, que é treinador do Juvenil. Depois ele voltou e a gente renovou, voltou, e a gente sempre brincava com ele, sabe? Que falou, você veio correndo que o Aladim, né, vai tomar seu lugar. Então a gente... E isso, muito tempo, 2, 3 meses depois, a gente ainda falava isso, brincava. Silvinho é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, destacando muito desta época do Goiânia, em que o Galo conquistou o título de 1968. Na sequência, voltamos com mais aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo. Década de 70. No dia 21 de setembro de 1978, era fundado o Bosque Futebol Clube da cidade de Formosa, em torno do Distrito Federal. A equipe começou a ser chamada por Formosa Futebol Clube, até que em 2008 assumiu o nome de Bosque Formosa Futebol Clube. A equipe alviverde manda seus jogos no Diogão, antigo estádio Sabinão, e apesar de ser um clube goiano, disputa o Campeonato Candango, já que fica mais próximo de Brasília e por isso os gastos com viagens são menores. Década de 80. No dia 21 de setembro de 1983, o então presidente da Federação Goiana de Futebol, Sebastião Peixoto, baixou uma portaria determinando que seria feito exame antidoping em todas as rodadas do Campeonato Goiano. Uma partida por rodada seria sorteada para que o exame fosse realizado.
A medida foi tomada para acabar com as especulações que circulavam, dando conta sobre a incidência de doping no futebol goiano. Década de 90. No dia 21 de setembro de 1996, o Goiatuba anunciava que o técnico José Carlos Serrão estava mantido no comando do clube, mesmo com a forte pressão para que ele fosse demitido. O Goiatuba disputava o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão e a pressão aumentou após uma derrota para o Londrina em pleno estádio Divino Garcia Rosa. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, hoje com as cores alvinegras, Rafael Bessa. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte, pintando o programa de hoje com as cores brancas e pretas, Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa. E aqui com o Silvinho, né, que participou daquela final. E lembrando, né, muito se fala no título de 74 Goiânia, quando fala porque foi o último. Mas tem que lembrar que 68 foi quando o Goiânia ganhou o primeiro título profissional. Desde que o futebol goiano se tornou profissional, em 68 o Goiânia ganhou o título profissional pela primeira vez. Silvinho, naquele campeonato que era um campeonato de pontos corridos, né, já tem que lembrar, era um campeonato de pontos corridos, o Goiânia chegou na última partida precisando de um empate com o Goiás para se sagrar campeão, porque se ele perdesse, o campeão seria o Anápolis. E que memórias você tem daquele jogo em que o Goiânia conquistou o título de 1968? Olha, só indo um pouquinho atrás para discorrer sobre o campeonato, o Goiânia tinha feito um primeiro turno, como você falou, excelente. Tinha chegado bem na frente até, e realmente no segundo turno foi caindo de produção, mas o Goiânia tinha um problema sério, o elenco era o mínimo possível. Nós tínhamos um problema de elenco, e no segundo turno, inclusive, veio negócio de contusões, o pessoal foi trocando. Eu lembro que, igual, o Sorriso até que não, voltou logo, mas o próprio Nenzinho ficou fora, o Chico, me lembro também que teve um problema de uma distensão, ficou fora, o Valdeir machucou, então o time e não tinha reposição. Então esse foi um problema mais sério do Goiânia. Chegamos na final, um time com dificuldade, com dificuldade. E foi bem diferente daquele primeiro turno, do que se pintou, mas no jogo final, eu me lembro bem, nós jogamos contra o Goiás um domingo, né, frio, tá? Mas foi um jogo também que foi sem problemas, não foi um 0-0 sem problema, não foi muito sofrido não, foi um jogo que... Vocês controlaram bem o jogo. Controlamos bem, o Goiânia, você entendeu? O Goiânia dominou o jogo, tranquilo, o Goiás eu me lembro bem, não teve maiores problemas nesse jogo não. A queda de rendimento do Goiânia do primeiro para o segundo turno se deu especificamente por conta desses desfalques, porque se a gente for pegar a história do campeonato, o Goiânia ganhou fora de casa do Anápolis, ganhou fora de casa também do Craque, só que chegou no segundo turno, começou a perder em casa para esses mesmos adversários. Foi essa, digamos assim, esse elenco diminuto, estas poucas opções que o técnico Ney Fernandes tinha, que fez com que vocês passassem sustos, porque vocês perderam várias oportunidades de ganhar o campeonato com antecedência. Não, isso sem dúvida. Eu estou falando em termos, inclusive foram o problema do Chico, por exemplo, que eu estou falando, não foi até dele ficar fora do jogo não, talvez ele tenha ficado fora de um ou outro jogo, mas machucado. Não estava 100%. Ele não estava 100%, então houve demais isso, de jogar por não ter reposição, e às vezes, naquele tempo, hoje qualquer time aí tem elenco de 25, 30, aquele tempo, esse time mesmo era 15, 16, você entendeu? Não tinha jeito de... E assim,
durante o campeonato todo, jogava um time, tinha cansaço também, mesmo sendo de domingo a domingo. E houve isso com a gente. Chegamos a reboque. No final, o time cansado. Silvinho, e depois desse título, você logo, anos depois, acaba saindo do Goiânia. Por que você saiu do Goiânia e foi pro Atlético em 73? Não, o Atlético, foi até eu e o Paulo, o zagueiro central, o Atlético interessou e chegou o tempo também. No Goiânia, se não me engano, eu joguei de 14 a 15 anos, somando tudo, né? Então estava na hora e eu fui pro Atlético. Inclusive o Atlético tinha um senhor time na época. Um senhor time na época. Inclusive, no ano que eu estive lá, era o time... estava mais cotado, inclusive, para entrar no Campeonato Brasileiro, que foi mais negócio de bastidores. E até o próprio tinha um elenco muito bom, o Atlético, e acabou dando o Goiás, mas foi bastidores. Vocês devem saber essa história aí todinha. E achava que... O que você sabe dessa história? Não, que foi bastidores. Bastidores, Melchor, Luiz Duarte, que foi disputado, não foi dentro do campo. Estou falando porque a gente acompanhou bem isso aí. E o Atlético era forte porque o presidente da federação era Gilberto Alves, que tinha sido presidente do Atlético e tal. Então lá na Campininha, tá forte por isso e isso, mas foi e deu Goiás e foi bastidores. E como que você qualifica a sua passagem pelo Atlético, Silvinho? Olha, dentro já que eu estava falando, o meu treinador lá foi o Tomazinho. E a minha estreia no Atlético até foi junto com o Boca, um zagueiro central que jogou lá. Foi lá em Santa Helena, contra o Santa Helena. E foi interessante, foi o primeiro jogo, né, que eu primeiro jogo que eu fiz no Atlético, que o campo lá era horrível. Na época eu pisei em falso e estourei o tornozelo no primeiro jogo. Aí eu fiquei uns 3 meses para recuperar isso. Fiquei 3 meses, então eu perdi espaço no campeonato, não tive condição de nem disputar posição, nem jogar, eu fiquei parado. E aí veio com na época, com o negócio do Goiás ser o time escolhido, esvaziou tudo nos outros times, esvaziaram. Ficaram vazios, por exemplo, foi meia morte pro Atlético, foi meia morte pro Vila. E pro Goiás foi quando o Goiás firmou, aproveitou bem e teve essa passagem, passou na frente do pessoal. Foi daí. Então, e aí eu fiquei um ano no Atlético, né? Terminei o ano lá e parei. E aí você parou, foi fazer educação física, né, Silvinho? Isso. E aí, por que você voltou ao futebol e onde que você voltou? Não, foi até eu expliquei em off para vocês. A gente estava na educação física ali na Zé Fego e o Leonino Caiado resolveu fazer um time, que era o último ano dele como governador e deu uma condição de fazer um time do Independente lá em Goiás Velho. E quem forneceu jogadores para o Independente, eles foram lá, inclusive lá na Zé Fego, tinha vários jogadores que tinham parado recentemente, eu estava parado mesmo, depois do Atlético, falei, não, né? E aí estava eu, o Geraldinho, o J. Alves, aí nós fomos para lá disputar o campeonato. A gente ia, voltava no mesmo dia, acho que uma hora e pouco de viagem, e disputamos inclusive um belo campeonato lá, você entendeu? No segundo turno, porque o primeiro turno o time foi encaixando, sabe? E no segundo turno foi vice-campeão. Nós ganhamos, inclusive, do Atlético aqui, do Goiás, um time misto que o Goiás pôs, e ganhamos vários jogos e fez uma ótima campanha. Então, no ano seguinte eu tive, né? No subsequente ao Atlético, eu estive lá no Independente de Goiás, uma passagem boa. E aí depois você definitivamente para com o futebol em Blumenau?
Aí eu depois do Independente, teve... O Goiás emprestou, foi tudo emprestado, né? Emprestou o Elinho, Ventania, Peter, Reinaldo, Vavá, emprestou esses jogadores para o Palmeiras de Blumenau. O diretor de esporte do Goiás, Zupelli, Rubens Zupelli, acho que era parente do presidente lá do Palmeiras, e teve esse intercâmbio, Afonso, né? E o Afonso, a gente tinha muita amizade, e eu fui na despedida deles, de lá, como eu estava jogando ainda, assim, tinha parado há pouco tempo, magrinho e tal, eles insistiram para que eu fosse para lá e eu acabei indo. E disputei um campeonato de Santa Catarina. Aí foi o último time mesmo, de verdade. E depois disso, o que o senhor fez, o que o senhor faz hoje, né? Depois que se afastou do futebol, largou o futebol? Olha, eu, de imediato, terminei o curso de Educação Física e fui para Minas Sul. Eu fui para Sama. Fui trabalhar na Sama, trabalhei lá 8 anos. E de lá eu voltei para cá, né? Lógico. E aqui eu coordeno aqui há 30 anos essa parte do clube aqui. Na Saneago. No clube da Saneago, à disposição do clube aqui. E mandei dando umas aulas particulares por aí, até no estado, então estou aqui até hoje. Silvinho, muito obrigado por ter atendido a reportagem 730. Valeu demais por ter contado um pouquinho das suas histórias aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Eu que agradeço, né? Obrigado a vocês e pro pessoal aí, para os ouvintes, um grande abraço. Tá ok? Silvinho. Nosso personagem hoje, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer. É isso aí, Rafael, sem dúvida, um grande convidado que contou belíssimas histórias aí de sua carreira no futebol goiano, especialmente no Goiânia Esporte Clube. E você agora fica com a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a gol! É hora de Museu do Gol. Dividindo as atenções entre a Copa Sul-Americana e a fuga do rebaixamento no Brasileirão, no dia 30 de outubro, o Goiás foi a Barueri enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Nacional. Em um jogo emocionante, depois de estar perdendo por 2-0, o time esmeraldino diminuiu o placar com Everton Santos e colocou fogo na partida. A emoção do gol é de Ronair Mendes. Bola para o time do Goiás, Felipe. Entrada da grande área, cruzou para Jones. Vai pintar e chacoalhou. Carlos Alberto. Gol! Grita, galera bonita, é verde, é do Goiás. Carlos Alberto, camisa número 14. Quando o meu relógio marcava 38 do segundo tempo, diminui na Arena Barueri. Depois de uma cabeçada fulminante do Jones, o goleiro Deola se atrapalhou. O Carlos Alberto rolou para dentro, chegou para chacoalhar, para diminuir, para colocar de novo o Goiás na parada. Avante, verde gigante, Carlos Alberto. É uma loucura essa figura. Demais o gol que ele faz, Carlos Alberto. Agora Palmeiras 2, Goiás 1. Carlos Alberto não falha. Carlos Alberto chacoalha o coração do doutor Rogério Paranhos e do Edmilson Correia lá em Redenção no Pará. Palmeiras 2, Goiás 1. E a galera vibrou. A bola entrou, a rede chacoalhou. Chacoalhar, e eu quero ver.
por aqui a edição de número 32 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecendo o apoio de você, ouvinte, que já nos faz líder de audiência no horário. Estamos na contagem regressiva, faltam 28 dias para uma grande novidade para o futebol goiano. Aproveitando para mandar um abraço para aqueles que já curtem nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. O Alencar Rosa, o Leandro Cardoso, o Iura e o Fernando, a Vanessa Silva e também o Cláudio Mendonça, todos ligados na nossa fanpage. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana.